Gente que tiveram relacionamentos quebrados na igreja. As pessoas, não pode ser, é mentira, e que não sei o quê, e etc e tal. Se você não vive o que prega, para que viver? Se você não pratica o que fala, para que falar? Nós podemos perceber a diferença que faz, irmãos, na vida de um cristão, quando começa a colocar em prática aquilo que canta, aquilo que fala. Você pode perceber a diferença, a revolução que faz na vida daquela pessoa que crê que Deus é amor, mas pratica amor. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos vivendo uma nova realidade. É uma igreja que ama. Tem todos os defeitos de todas as igrejas. Não muda muita coisa. Mas para a glória de Deus, a igreja aprendeu a primeira coisa, o primeiro passo para viver em amor, tem que primeiramente praticar o perdão. Você está indo em nome de quem? O que você está fazendo? Quando você sai ali daquele seu momento de oração com Deus, qual é a primeira coisa que Deus pede para você fazer, meu irmão? Qual é a primeira coisa? Com quem você precisa retar? Com quem que você precisa se retratar? Com quem você precisa ter uma tratativa de cura, de restauração de relacionamento, de experiência? Porque a igreja é família. Jesus, ele disse: se vocês fizerem o que eu mando, amarem como eu amei, vocês serão como eu sou, e eu serei seu amigo. A pergunta que eu deixo aqui para você: o que Jesus faria se estivesse diante de alguém que estivesse necessitado? Pense agora numa pessoa que você viu na maior e extrema necessidade. Pense agora em alguém. Talvez alguém que você viu no ano passado, alguém que você viu durante essa semana, alguém de miséria, alguém com lágrimas nos olhos. O que você acha que Jesus faria? Essa é a pergunta. Se você sabe desta resposta, então vai e faça. Não deixe alguém passar por você, porque Cornélio, ele entendeu assim: aonde tinha uma pessoa com necessidade, precisando de ajuda, precisando de socorro, ele entendeu que ele era a providência de Deus para a vida daquela pessoa. E a igreja de Jesus Cristo é uma família que é uma providência de Deus para aqueles que sofrem. Essa é a nossa experiência. Se você não tem isso no teu currículo, alguma coisa está errada. Se você ora, se você adora, e de repente o culto se transformou naquela antiga frase: eu somente fui assistir o culto, alguma coisa está errada. Porque aonde Jesus está, aonde estão os seus verdadeiros buscadores de Deus, aonde estão os cornélios que querem ter Deus por ser Deus? Como uma criança que até 5 anos quer o pai não por aquilo que o pai pode fazer, ele quer o pai porque depende do pai, porque é o pai tudo para eles. A gente desenvolve isso. Muitas coisas das nossas vidas passam a ter uma visão diferente. Cornélio mostrou isso, e Deus falou: eu quero esse camarada para mim. Esse daqui eu não posso dispensar. Esse aqui vai ter que entrar para esse exército salvista. Ele não vai ficar ali. Eu vou trazer ele para um grupo de pessoas que pensam a mesma coisa que ele. Eu vou levar ele para um grupo de pessoas que trabalham, ministram, que servem e que não trabalhem para si mesmo, que não vivem para si mesmo, que não olhem para si mesmo, mas que entendem que o reino de Deus é um reino de justiça, que é igual para todos. É um reino de inclusão. Ele simplesmente deixou de ser um instrumento. E eu tenho perguntado isso: você tem deixado de ser esse instrumento? Você é um instrumento? Você parou para perceber que tipo de instrumento você está
está sendo. Porque você é um instrumento de Deus. Amém, igreja? Você é esse instrumento. Não tem como fugir dessa realidade. A questão é, se você está sendo usado por Deus, ou se você está fugindo de Deus, se você está encostado, se você está em cima dos seus dilemas, das suas preocupações, dos seus problemas, se você está rodando um círculo em torno de si mesmo, procurando culpado para tentar dar uma explicação justificativa para a sua própria vida, se entregue a Deus, deixe Deus assumir o controle da sua vida, porque Ele quer dirigir e ser o Senhor total, 100% de sua vida. Entrega tudo ao Senhor, você vai perceber que Deus vai fazer da sua vida algo extraordinário, assim como foi na vida de Cornélio. Uma igreja família e uma família igreja é aquela que começa a realizar essa instrumentalidade vinda da parte de Deus, começando em casa, começando nos lugares aonde ela tem atuado, fazendo do seu emprego uma agência missionária, fazendo da sua casa um lugar de adoração, e para que depois, no meio dessa congregação dos santos, onde todos os adoradores se encontram porque praticaram uma adoração de justiça, viram a necessidade e foram instrumentos, estão para ouvir a aprovação de Deus e as coisas novas que Deus quer fazer para a sua vida. Será que nós estamos vivendo este novo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para a gente também pensar um pouquinho. O terceiro e último ponto, a terceira atitude que Cornélio teve, que podemos aprender, é que Cornélio, como uma igreja protótipo, que se ajuntou a essa igreja modelo de Cristo, que foi trazida pelo próprio Senhor Deus, era um camarada que gostava de oração. Hoje nós vivemos nos dias de hoje que, quando se trata de oração, o que tem de crente que foge de oração, mas pastor, é verdade. Quantos, eu perguntei na minha igreja, quantos daqui já passaram 2 horas orando? Olha só, um mundo capitalista como esse, um mundo capitalista como esse, de agenda concorrida, você vem me dizer de oração, uma coisa que se a gente não tivesse que arrumar um tempo para uma outra coisa, a gente não tivesse. A gente sempre tem tempo. A gente cria tempo até quando não tem tempo. Mas a verdade é que, mesmo aquele camarada que tinha uma vida agitada, porque ele era capitão do exército, tinha que prestar relatório, tinha que pedir relatório, tinha que administrar tantas outras coisas, ao mesmo tempo que soldado era um gestor, um administrador, ao mesmo tempo que o capitão era subordinado a Roma, e também cheio de toda essa agenda extravagante que não muda para os dias de hoje, ainda assim ele conseguia parar para orar. Será que nós estamos parando para orar? Porque eu acredito que o ponto central da vida cristã tem sido essa realidade. Parar realmente para orar. Não é orar parando, não é orar andando, não é orar enquanto está com os olhos abertos. Está certo, orar sem cessar, mas isso aí também faz parte de tudo isso. Eu estou dizendo, se você para a sua vida para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus. Cornélio, ele teve toda a sua vida radicalmente mudada por causa da oração. A oração, meu querido, ela é medida pela intensidade de sua sede por Deus. A oração de um cristão é medida pela intensidade da sede que ele tem por Deus. Oração não é meramente um ato religioso. Oração não é meramente um ato aprendido pelo irmão mais velho da igreja, que muitas vezes nós nos encantamos com a maneira dele orar, porque éramos novos convertidos, e ele orava tão bonito, e aí a gente aprendeu a falar igual a ele: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Não é uma subreprodução, uma subversão. A oração é um encontro com pessoas que têm sede de Deus.
pessoas que amam a Deus. E é o que tem acontecido, não é o que tem acontecido nos nossos dias. Às vezes os cristãos dos nossos dias precisariam falar menos e orar mais. Deveriam lamentar menos e interceder mais. Os crentes dos nossos dias deveriam procurar, não buscar um Deus que está lá em cima, mas fazer com que Deus estivesse muito próximo, bem perto, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam e o invocam em verdade. Não é aquelas orações esporádicas de momentos inspirativos, ou não é aquelas orações motivadas pela tribulação, pela adversidade, porque aí é fácil orar. Deus olha e fala assim: esse camarada já veio para mim de novo porque ele está com problema. Pela misericórdia ele abençoa, bem, igreja, porque ele é Deus. Mas isso não é o sentido da oração. Então nós aprendemos que a quantidade da sua oração, ela é determinada pela sua fé. Sabe quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes? Para quem você está intercedendo hoje? Que não seja somente parente, que não seja somente uma pessoa que lhe afeta positiva ou negativamente, mas para quem você está numa constante luta, com intercessão, se derramando diante da presença de Deus. Será que está havendo um quebrantamento? Porque a própria palavra de Deus diz que esta alma que se quebranta na presença dele, ele não rejeita. Será que está havendo nos nossos dias? Porque uma igreja de família é uma igreja que começa dobrando o joelho, é uma igreja que chama a atenção de Deus. Eu lembro muito bem a experiência da minha mãe. Ela, certa vez eu estava sentada, eu olhei assim o joelho dela e falei: mãe, o que é isso? Não é? Não é aqui. Ela falou assim: isso aqui, meu filho, são calos de oração. Depois eu li pela manhã, hoje na igreja, sobre a morte de Tiago, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 4. Que Tiago, joelho de camelo. Está faltando essas experiências dos nossos dias, irmãos. Os cristãos estão muito nessa ideia do bate-pronto, fast food, drive-thru, vai lá, toma lá da cá, é tudo muito rápido. Tudo isso daí está afetando a experiência da oração do cristão. Às vezes nós queremos um Deus à la carte, a toque de balcão, que se você não aguentar pedir, determina, e porque vai ser, e depois você vai se enrolando em tudo isso, e depois você fica preocupado, busca lá algumas orientações, aí alguém te dá uma explicação bíblica sobre como 10 passos para fazer com que Deus responda as suas orações. Aí alguém lá pega a palavra lá e começa a falar, e você começa a ler, e você fica doido querendo colocar esse negócio em prática, e você fala: eu vou, porque eu vou pela fé, vou honrar o nome de Deus, e tem que ir, e você vai, pulei, fui, pá, quebra a cara, fica lá no leito do hospital com uma crise danada, fica com aquele problema de relacionamento quebrado, com aquela crise danada, perguntando onde é que foi errou. Será que Deus me respondeu? Ou foi eu que errei, que orei errado, e fica na culpa. Daqui a pouco você tem que pedir para o seu amado pastor ir lá te orientar, porque você trilhou o caminho errado. Oração, a quantidade da sua oração determina a quantidade da sua fé. Outra coisa que a gente aprende a respeito da oração: Cornélio tinha 3 coisas em comum que chamam a atenção dele, que era adoração, justiça, ajudar o próximo, justiça, e oração. Adoração, justiça e oração. Será que você pode repetir isso comigo? Adoração, justiça e oração. São 3 coisas que não podem faltar nas nossas vidas. São 3 coisas que, quando estamos vivendo de fato essa experiência, meu amigo, o capiroto não para na tua frente, não. Os problemas não vão cercar a sua vida. Você não vai acordar de manhã dizendo: e agora? Porque você vai perceber que existe alguém no controle, sentado no trono, dirigindo os seus passos. E isso faz toda a diferença.
Isso faz toda a diferença. Uma igreja família consegue manifestar isso todos os dias, consegue fomentar isso no coração das pessoas, consegue trazer esses momentos diante de Deus, consegue fazer com que as pessoas sejam completamente influenciadas para essa espiritualidade, porque de acordo com a tradução mais recente que tenho, Nicodemos tinha o hábito de orar. Ele não tinha o dever de orar, ele não tinha obrigação de orar, ele não tinha um ato cerimonial para orar, ele tinha hábitos. Quais são os seus hábitos espirituais? O que está faltando hoje é esses hábitos, e muitas vezes a gente não pensamos nesses hábitos. Foi Leonard Ravenhill, seu livro sobre oração. Eu vou ler um trecho para que você possa refletir comigo. A oração é a maior expressão que um crente possa ter. A oração exige um requisito e se chama espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Isto é, preparação e pregação são regras de homilética, com exatidão exegética. Não requer espiritualidade. Qualquer um que possua uma boa memória, um vasto conhecimento, uma forte personalidade, uma vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. Em uma pregação dessas pode até sensibilizar pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, mas a oração toca o eterno. O púlpito pode ser até uma vitrine onde expomos os nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, ele desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia dos nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermão sem vida, a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre entre muitos, até mesmo em igrejas fundamentalistas. A pregação sem unção. E o que é missão? Não sei. Mas sei muito bem o que é não ter unção. Pelo menos eu sei quando eu não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma dos ouvintes, em vez de vivificar. Não é só a pregação, é tudo que fazemos. Às vezes nós perdemos um tempo preocupados em apresentar a Deus tantas coisas, menos a oração. Perdemos um maior tempo em querer impactuar e impressionar as pessoas, mas não gastamos o tempo com uma oração que impressiona o coração de Deus. O que está acontecendo nos nossos dias? Ele continua dizendo: por mais objetivo que você seja, por mais perfeito que seja a sua capacidade de expressão, por mais ampla que seja a sua visão das coisas, por mais grandiosa seja a sua eloquência, mais simpática seja a sua aparência, nada disso toma lugar ao fervor espiritual que é a oração, porque por ela é que cortamos os céus. É ela que empresta asas à nossa fé, dando-nos o acesso a Deus. Sem oração não há fervor, sem oração, sem fervor não há oração, e sem oração não há poder. Será que nós estamos gastando tempo com esse princípio tão importante, conhecer Deus através da oração? John Wesley, ele diz uma coisa muito interessante que foi eternizada: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora, você jejua, você importuna o trono da graça. Seja persistente em oração, e assim vocês receberão a misericórdia de Deus. Uma igreja família e uma família igreja, ela é aquela que gosta de ir para Deus. Ela gasta o maior tempo na sua busca por Deus, em viver essa experiência, ser tocado por esse mover de Deus em sua vida. Uma igreja família, uma família igreja, ela é uma igreja que gosta de ir por Ele e para Ele e em nome dele. Uma igreja que sabe qual é o seu papel principal, está em missão. Como diz uma vez o missionário: não me incomode, porque eu estou em missão. E